Olá, alunos do STHG, aqui quem vos fala é o pastor e professor William Cabral. O assunto de hoje é o reino de Deus. Qual o propósito que Deus tem na minha vida? Bom, antes de passar para o assunto propriamente dito, nós vamos fazer uma oração e eu vou citar depois alguns versículos. Senhor meu Deus, muito obrigado por ter nos escolhido, Senhor, por ter nos trazido, Senhor, até essa sala virtual, Senhor, onde nós estamos aprendendo um pouco mais, Pai, da Tua palavra, Senhor. Estamos certos, Senhor, de que tudo Tu tens feito, Pai, em prol das nossas vidas, Senhor. E te pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para que nós possamos compreender tudo aquilo que Tu queres nos ensinar. Muito obrigado, Senhor, eu te agradeço, em o nome de Jesus, amém. Marcos capítulo 1 e verso 15 vai dizer que o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Mateus 6,33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Marcos 10, capítulo 10, versículos 14 e 15 vai dizer, quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhe disse, deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence às que são semelhantes a ela. Digo a verdade, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E João 3, versos do 3 ao 6, que diz assim, em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Muito bem, queridos. Qual o propósito que Deus tem na minha vida? Qual o propósito que Ele tem comigo, na sua obra, na igreja? Qual o propósito de Deus verdadeiramente? Muitas pessoas estão há muito tempo na igreja e ainda não conseguem vislumbrar qual seja o propósito de Deus. O propósito que Deus tem na minha, na tua vida, é formar uma família com muitos filhos semelhantes a Ele. Nessa aula nós vamos aprender isso. Nós vamos aprender esse princípio. Nós vamos aprender quais são as chaves que abrem a porta que vai nos levar ao reino de Deus. Sim, porque o reino de Deus tem portas. Vamos ver? Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. De que maneira, pastor William, eu posso ser semelhante a Deus, sendo eu falho e Deus perfeito? De que maneira posso eu ser semelhante a Deus, sendo eu pequeno e Deus imensurável? De que maneira posso eu ser semelhante a Deus, sendo Ele todo-poderoso e eu fraquinho? Semelhança de Deus no sentido do nosso caráter. Porque Deus é santo e nos fez santos. Deus é bom e criou o homem bom. Deus é justo e criou o homem justo. Deus é perfeito e criou o homem perfeito. Isso mesmo, éramos desse jeito. O homem e a mulher eram totalmente dependentes de Deus e receberam a ordem de povoar a terra. Gênesis capítulo 1, verso 28. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Este era o eterno propósito de Deus. Formar uma grande família de muitos filhos semelhantes a Ele. Mas o que é que deu errado? É que Adão, lá no Jardim do Éden, ele não apenas pecou, mas ele transgrediu. Existe uma diferença entre pecado e transgressão. Pecado é um acidente de percurso. Quando você menos espera, você pecou. Transgressão é quando é dada uma ordem pelo general dos generais e você, assim mesmo, como soldado que é, a descumpre. Adão transgrediu. A ordem de Deus era para não comer de uma árvore apenas no Jardim do Éden. E ele transgrediu esse mandamento. Deus tinha criado um querubim chamado Lúcifer.
Este ser era perfeito até que surgiu nele um desejo de independência. Ele estava querendo ser igual a Deus, ele estava querendo usurpar o poder de Deus. Provocou no céu uma grande rebelião, um terço dos seus anjos foram levados por essa rebelião. E na sua independência, ele formou outro reino, o reino das trevas. O seu nome foi mudado então de Lúcifer, portador da luz, para Satanás, o adversário. Essa história está lá em Ezequiel 28, do 12 ao 15, e em Isaías 14, também do 12 ao 15. Então nós temos agora dois reinos a saber. Temos o reino das trevas e temos o reino de Deus. O reino das trevas é movido pelo princípio da independência. O reino de Deus é movido pelo princípio da total dependência de Deus. O reino das trevas já surgiu condenado, aguardando somente a execução da sua sentença. Por desobediência, ele já está condenado. Usando uma serpente, Satanás consegue convencer o homem de proclamar também a sua independência de Deus. Além de querer usurpar o que era de Deus, Satanás ainda fustigou o homem e ele terminou caindo. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 24. Certamente não morrereis. Deus sabe que serei como Deus. Então, aquela árvore era agradável aos olhos, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. O Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden. Gênesis 3, 1 ao 24. Infelizmente, a raça humana perdeu a imagem de Deus quando tornou-se independente. E então começou a fazer descendentes segundo a sua própria imagem corrompida. Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, não mais conforme a imagem de Deus. Gênesis capítulo 5, verso 3. Adão e Eva passaram para o reino das trevas, identificando-se com Satanás na independência. Não queriam mais ser dependentes de Deus, que os indicava o que era certo e o que era errado, que sabia qual era o melhor a ser feito para suas vidas. Não queriam mais ser dependentes de Deus, queriam fazer conforme a sua própria vontade, porém a vontade de Deus é agradável, é boa e é perfeita. É boa, agradável e perfeita. Toda a descendência de Adão e Eva ficou inútil para o propósito de Deus. Todos se fizeram inúteis, Romanos 3 e 12 diz isso. Desde o princípio até hoje, muitos tentam voltar para o reino de Deus, usando seus próprios caminhos. E eles dizem assim: todos os caminhos levam a Deus. Não! Em absoluto, essa é a maior mentira de Satanás. Tentam entrar pela porta através do caminho das boas obras. Tentam o caminho das religiosidades. Tentam outros próprios caminhos que eles inventam. São heresias e seitas destruidoras. Mas não conseguem. O homem procura eliminar os pecados da sua vida. Cortam galhos de uma mesma árvore. Só que enquanto a árvore existir, outros galhos surgirão. Se alguém quiser que não apareça mais galho na árvore, terá que cortá-la com as suas raízes. Então o pecado da independência é que não deixa o homem voltar para o reino de Deus. Será então que Deus desistiu do seu eterno propósito de formar uma família com muitos filhos semelhantes a ele, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança? Claro que não. Seu propósito é eterno. Deus providenciou o único meio do homem perder a independência, deixá-la de lado e voltar a ser novamente completamente dependente dele, a pertencer ao seu reino. E aí ele enviou Jesus Cristo. Jesus disse o seguinte a seu respeito: eu sou a porta. Olha a porta da salvação aí. Olha a porta para o reino de Deus. Se alguém entrar por mim, será salvo. João capítulo 10 e verso 9. Jesus disse que a porta e o que é necessário para abrir uma porta? Muito bem, chaves. Disse Jesus que daria essas chaves a Pedro. Mateus 16, do 15 ao 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, Pedro. Mas que chaves são essas que podem abrir a porta dos céus? Que chaves são essas que o próprio Cristo entregou nas mãos de Pedro, seu apóstolo, seu discípulo? Depois da ressurreição e ascensão de Jesus em uma grande festa dos judeus chamada de Pentecostes,
Pedro, que tinha recebido as chaves, fala para as multidões sobre Cristo. Eles, entendendo a mensagem, perguntam o que deveriam fazer. Então Pedro lhes apresenta 3 chaves para abrir a porta do reino dos céus. Aleluia. Atos 2:38 vai dizer que Pedro lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só, arrependei-vos, sejam batizados e receberás o dom do Espírito Santo. 3 chaves. A primeira chave é o arrependimento. Essa palavra aqui em original da Bíblia é metanoia. Tem o significado de uma mudança interior, uma mudança de atitude que vem de dentro para fora, motivada pelo Espírito Santo, impulsionada por essa força motriz que nos faz santos e irrepreensíveis. Tem o significado de uma mudança de atitude interior. É a troca de uma atitude de independência para uma atitude de completa dependência de Deus. Da atitude de rebelião, faço o que eu quero, para uma atitude de submissão. Eu pertenço a Deus para fazer a sua vontade. Primeira chave é o arrependimento. A submissão total à autoridade de Jesus não é uma opção para o salvo, mas uma condição para ser salvo. Em face dessa verdade, podemos observar que hoje no mundo, 3 tipos de homens existem. O primeiro não quer saber de Deus, é o incrédulo. Ele não quer dizer que ele não acredita em Deus, ele até crê, mas ele não quer saber de Deus. Ele quer saber das suas próprias concupiscências. Ele quer viver a sua vida mandando nele mesmo. Ele diz: não, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero e acabou-se. É o incrédulo. O segundo está muito interessado em Deus. É o religioso. É diferente do incrédulo no sentido que ele acredita em Deus. Ele tem fé em ler a Bíblia, ele tem fé em Deus, ele vai às reuniões, ele chama Jesus de Senhor. Mas qual é o seu problema? O mesmo do incrédulo. Ele tem o eu entronizado dentro de si. Ele não tabernaculou a vontade de Cristo em seu coração. E ele cumpre as suas vontades, mesmo sabendo que é contrário à vontade de Deus. Isso não é mais um pecado, isso torna-se uma transgressão, porque ele conhece a Bíblia, ele tem nas suas mãos, mas ele não cumpre. Esse é o religioso, a falsa religiosidade. E tem o discípulo. O discípulo não tem mais prazer em si mesmo, ele não vive mais ele, é Cristo que controla as suas ações. O verdadeiro discípulo é aquele que faz o que faria Jesus. Ele permite que o Espírito Santo lhe mova, e nesse mover do Espírito Santo ele é abençoado e também é abençoador. A segunda chave é o batismo, igreja. A segunda chave é o batismo, queridos alunos. Conceitos humanos retiram importância real, afirmando que não passa de um mero símbolo de nossa morte com Cristo, ou pior ainda, um simples testemunho público da nossa fé. Mas o batismo é muito mais que isso. Afirmamos que sim, o batismo está revestido de sentido, de realidade espiritual. Pedro, na sua mensagem, afirma que eles precisavam ser batizados para o perdão dos pecados. Isso deveria acontecer imediatamente após o arrependimento. Os apóstolos, em toda a sua prática de ensino do batismo, sempre mostram que o batismo deve ocorrer após o arrependimento, como a expressão e a consumação visível da fé que eles têm em Cristo. Por isso a necessidade de que ele aconteça na entrada da porta para o reino de Deus. O apóstolo Paulo fala disso. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Gálatas 3:27. E tem outros textos, como Romanos 6, do 1 ao 4, 1 Pedro 3, do 20 ao 21. A verdade é que os apóstolos não viram apenas o batismo nas águas, mas um batismo em Cristo. Era mais que um símbolo, porque aquele que se batizava pela fé era unido a Cristo, mergulhado em Cristo, enxertado na videira, revestido do amor de Cristo.
E a terceira chave é o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo não é aquela série de dons, mas é um dom dado por Deus a todo aquele que passa pelo arrependimento e o batismo. O Espírito Santo faça fazer moradia na pessoa que foi revestida de Cristo. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14 vai dizer: ao qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, ao qual é o penhor da vossa herança. 1 Coríntios 12, 13 vai dizer: todos fomos batizados em um só Espírito. Isso é para a composição do corpo de Cristo. Grifo meu. Jesus disse o seguinte a seu respeito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Para andar por esse caminho, o discípulo precisa diariamente renunciar a si mesmo para submeter-se a Cristo, para submeter-se a... Veja o que é que diz em Lucas 9, 23. Em seguida dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, o que é que faz? Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Deixa de andar no teu caminho e anda no caminho de Cristo. Ah, mas eu posso, eu quero, todo mundo faz. Não, querido. Para entrar por essas portas, para fazer parte do reino de Deus, você tem que fazer o que Jesus faria. Você tem que viver o que ele viveria. Você tem que passar pelas aflições, porque as aflições vêm. No mundo tereis aflições, tenha de bom ânimo. Você não vai ser sacrificado na cruz como foi Cristo. Espero que não. Mas de uma coisa você pode ter certeza: Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por amor a toda a humanidade. Portanto, as portas estão abertas para aqueles que quiserem pegar as chaves. E as chaves estão disponíveis na pessoa de Cristo. Em Jesus, Deus deseja continuar o seu eterno propósito, formando uma grande família de filhos semelhantes a Ele. Romanos 8, 28 e 29 vai dizer qual é o propósito que Deus tem, bem claro. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todo mundo conhece esse, pouca gente leu 29, né, que diz assim: pois que os que dantes conheceu, também os predestinou para serem feitos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ah, pastor, agora acendeu uma luz. Quer dizer que quando Deus amou o mundo de uma tal maneira, antes de Jesus Cristo vir, ele deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, mas depois da plenitude dos tempos, depois que Jesus cumpriu o seu ministério, ele agora quer te fazer mais parecido com ele. E ele vai dizer isso aqui: porque os que dantes conheceu, desde a fundação do mundo, também os predestinou para serem feitos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, não mais o único filho, mas um irmão entre muitos. Entre muitos irmãos. Que revelação, que mistério Deus está desvendando para você. Efésios 4,3 ainda vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, à medida que da estatura da plenitude de Cristo. E 1 João 2,6 vai dizer ainda: aquele que diz estar em Jesus também deve andar como ele andou. Não adianta você dizer que está em Cristo se você não anda como Cristo andou. Difícil, porque ser imitador de Silvio Santos é fácil, ser imitador de Faustão é fácil. A gente vê inúmeros imitadores por aí, de Lula, de não sei quem. Ser imitador de Cristo requer renúncia, é deixar tudo de lado, pegar a sua cruz e segui-lo. E por fim, queridos, um gráfico de resumo, um mapa mental para que vocês possam entender perfeitamente o que nós explicamos aqui. Existem dois reinos das trevas e o reino de Deus. Existem três chaves: o arrependimento, o batismo e o dom do Espírito Santo. Existe o incrédulo, o religioso e o discípulo. Existe a dependência de Deus e a independência de Satanás. Mas no meio de tudo isso existe uma cruz, e sem ela ninguém verá a Deus. É a cruz de Cristo que nós temos acesso ao trono da glória do Todo-Poderoso.
Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui, passando um pouco de conhecimento e aprendendo um pouco mais também com vocês. Graça e paz. Fiquem com Deus. Que Deus vos abençoe.